Signo de Aquário, seja muito bem-vindo, Aquário, à sua leitura para o mês de julho de 2026. Lembrando que é uma leitura mensal, mas também é uma leitura geral, então não força nada na tua vida, na tua história. Salva a leitura para que você possa voltar aqui, mas para o final do mês e assistir novamente. E se você é novo, nova por aqui, eu me chamo Leonardo e você está aqui no canal O Louco Tarô. Seja bem-vindo, quero convidar você a se inscrever, se você puder chegar também deixando a sua forma de contribuição para que o nosso trabalho ele continue existindo aqui no YouTube. Eu ficarei muito grato a você. Você pode contribuir comentando, compartilhando, hypando, curtindo este vídeo, se tornando membro do canal. Link para se tornar membro está aqui abaixo na descrição, assim como na descrição você também encontra as informações sobre nossos serviços e produtos, ok? Vamos lá então, Aquário, abrir a sua leitura com o tarô, diretamente com o tarô. Por favor, espiritualidade da luz, o que vem para Aquário no mês de julho? Que eles precisam saber aqui, o que vem de encontro aos aquarianos. Rei de espadas, vocês, né? 3 de copas. 5 de espadas. É interessante, Aquário, já no início da sua leitura, quando caiu, né, esse rei de espadas aqui, eu escutei uma coisa e eu já vou passar porque tem a ver com a leitura aqui para você, né? É como se no mês de julho você estivesse entrando em um certo modo investigativo, em um modo aqui meio que espião, tá? Espião / investigador. Você está observando uma pessoa que faz parte do teu meio social. É como se você estivesse ligado no que não é dito ou falado, dito ou visto no comportamento de alguém. Aqui você está lendo as entrelinhas de uma pessoa, tá? Só que assim, você não está deixando isso aparecer para você, ou melhor, aparecer para os outros, né? E principalmente para essa pessoa, mas você está de olho em alguém. É como se aqui você estivesse pescando intenções de uma pessoa. Não vejo aqui ainda nada nem positivo nem negativo, tá? Aqui é o começo da leitura, né? E é o que eles estão passando, eu já estou passando para que não se perca depois dessa informação, né? Que começa a vir muitas outras coisas aqui. Mas é como se você estivesse de olho em alguém. E você está meio desconfiado aqui. Tem muita questão aqui de social. Social, festa, encontro, amizade, celebração. E essa pessoa parece que ela está inserida nesse contexto. Ou aqui, grupo de trabalho, algum lugar que você vá, como por exemplo, academia. Só que é interessante uma coisa também, porque aqui é como se você está de olho nessa pessoa, mas não porque ela poderia causar algo para você. Até porque, né, você já tendo essa percepção, a probabilidade de alguém, por exemplo, prejudicar você, se essa é, né, a intenção da pessoa, ou até mesmo chegar até você de maneira a demonstrar essa intenção que você já viu, ou melhor, fingir, né, que não tem essa intenção que você já viu, é muito difícil, né? Então aqui é como se você estivesse fazendo isso para uma terceira pessoa. E não porque a pessoa pediu, mas porque você tem o feeling. E provavelmente você tem alguma ligação aqui com a pessoa. Tá, vamos ver o que mais aqui. Ó, 2 de ouros. É interessante, olha, 2 de ouros aqui, ele traz uma energia de gêmeos, né? E não do signo que eu estou falando, mas de dualidade. Você tá vendo aqui um outro lado de uma pessoa que alguém que está lidando com essa pessoa não tá vendo. Ó, As de espadas, é exatamente isso aqui. Você está vendo uma verdade que está oculta sobre alguém. Só que parece que só você está vendo isso. E você pode, inclusive, no mês de julho, se questionar. Nossa, será que só eu que vejo essa pessoa dessa maneira? Será que só eu que vejo que essa pessoa, por exemplo, talvez esteja fazendo de tal maneira que eu estou vendo? É como se você se questionasse aqui. Mas eu não vejo que é uma questão de paranoia, tá? Não vejo que é uma questão aqui de ilusão da tua cabeça. 4 de fogo, isso está relacionado com algum lugar. Agora, para alguns aqui, algum lugar religioso. E essa pessoa ela pode estar no palco central dessa questão religiosa. Então pode ser, né? Um pastor, um padre, um pai de santo, uma mãe de santo aqui.
um dirigente de algum lugar para alguns. Aqui pode falar de figuras também de superioridade a nível de gerente, dono de empresa, questão de hierarquia. 4 de ouros, 4, 4 aqui. Interessante porque esse mês tem aparecido muita leitura com números repetidos, tá? Então é um mês onde vai ter muita sincronicidade também. Ó, confirmando o 7 de espadas. Realmente, Aquário, aqui agora eu posso falar pra você que essa pessoa ela tem alguma intenção voltada mais para o lado negativado. Para o lado, inclusive, de prejudicar alguém. E parece que essa pessoa que seria prejudicada, ela não está percebendo o que você está percebendo no mês de julho em relação a essa pessoa. E talvez, né, você será a pessoa a avisar a outra. Ou aqui, no mínimo, aconselhar. Né, porque ninguém vai fazer, né, com que o outro faça algo que ele não queira. Então você pode até alertar a pessoa em relação ao que você está percebendo, mas aqui se a pessoa não fizer nada, aí o problema já não é seu, tá? Aqui parece que o teu caminho, o ponto final do teu caminho é alertar alguém de algo. Ó, você não acha que essa pessoa, né, tá assim, assim, assado? Ou fulana, dá uma olhada, né, para essa situação de tal maneira. Ah, eu não quero saber, não é nada disso, né? Então, assim, o problema é da pessoa. O problema, ele não é seu aqui. Mas você tá tendo no mês de julho um feeling que outra pessoa aqui não tá tendo. E assim, você não está errado aqui. Parece que alguém tá cego, tá? E esse alguém não é você. 8 de espadas aqui com 7 de espadas, olha. Você vê, mas o outro não. Tá vendo que lá na frente tem 2 pessoas juntas? E você seria essa daqui escondida? Só que a outra pessoa que tá lá com a de intenção maliciosa é a que está causando esse 8 de espadas na outra, que não vê a verdadeira intenção dela. Então alguém que está meio que iludido, meio que preso, meio que cego em relação a alguém. E não é você. O que é esses 5 de espadas aqui? O mago. Aqui você pode estar lidando com uma pessoa manipuladora. Só que ela veste uma máscara muito bem colocada, né, vamos dizer assim, que a maioria das pessoas que estão inseridas nesse contexto não estão vendo. É alguém que pode ter uma lábia muito boa, tá? Se passar por alguém muito bom ou de uma boa intenção, mas na verdade não é. E assim, aqui é muito forte a energia de que essa pessoa, a você, ela não engana, mas ela pode enganar uma outra pessoa que está aí de alguma forma incomum entre vocês, que é incomum entre vocês aqui. O que eles têm que fazer aqui com essa informação? 2 de fogo. Primeiramente, esperar, tá? Aqui não é porque você viu uma coisa que você vai sair falando para alguém. Aqui pede uma certa precaução da tua parte. O 2 de fogo, né? É você primeiro observar, analisar. Eu vi uma coisa uma vez, tá? Eu vou deixar passar, mas vou guardar a informação comigo. E aí eu vou ver depois de novo. Por quê? Aqui não é nada num sentido extravagante, tá? Aonde assim, se eu não falar agora pode piorar. Não é isso aqui, tá? Então aqui, por exemplo, a pessoa dita cuja manipuladora aqui na leitura, ela pode fazer algo muito pequeno, sutil, que você vai perceber, né? E essa primeira sutileza que a pessoa teve não é prejudicial a essa outra, ainda, tá? Ainda, né? Porque aqui quem tem essa personalidade vai chegando aos poucos, né? Vai se esparramando, vamos dizer assim, aos poucos aqui. Alguns aqui, olha, pode até perguntar à espiritualidade o que é que você tem que fazer, por isso que eu já perguntei aqui, né? Então a primeira questão aqui é você observar, analisar, ver se vai haver mais alguma espécie de comportamento. Muito forte aqui, pessoal, lua cheia, tá? Lua cheia do mês de julho. Mas o que eles podem fazer? Valete de espadas. O valete de espadas, ele é o curioso, né? Ele é o curioso aí dos valetes do tarô. Então aqui novamente é você
Eu não vou dizer investigar, tá? Porque não é para você investigar aqui essa pessoa, mas é você continuar observando, mas muito num aspecto racional. Porque aqui pode ser que a pessoa ela seja muito manipuladora a nível emocional. E aí, se você está fora do campo de manipulação dela, que é o campo emocional, e você está, né, na tua própria energia, que é o campo racional, você consegue perceber o que talvez a outra pessoa que está envolvida no campo emocional, que é onde essa pessoa parece que tem uma certa habilidade, né, de manipulação, não consegue ver. Então aqui é importante você ver de maneira racional, tá? A pessoa fez tal coisa, então a pessoa fez aquilo ali que eu vi ela fazendo. E não que eu acho que poderia representar. É por isso que a espiritualidade ela está falando. Não haja de primeira. Porque realmente você vai ver uma coisa que ela é sutil, mas depois parece que você vai ver outras coisas que são maiores. E você vai ver algo que realmente é do jeito que você viu, tá? Que não é coisa que a tua cabeça está criando, não. Aqui é como se fosse um manual, né? De como você deve... Como se essa leitura fosse um manual. Ó, sacerdotisa. Pode demorar, Aquário, um pouco no mês de julho para você captar as coisas que são necessárias sobre essa pessoa. Porque até aqui, até agora, eu não vejo que o espiritual está falando para você falar isso para outra pessoa, tá? Ou para você revelar algo aqui em algum grupo, né, que você faça parte. Aqui até o presente momento é observação, análise, segredo, silêncio e sabedoria. Antes de qualquer atitude que você deva tomar. Novamente, tá vendo, ó, a lua cheia aqui. Parece que a pessoa ela faz algo, por exemplo, no dia 3, aí depois ela faz algo no dia 20, né? Aí depois ela faz algo no dia 28 de julho. As de ouros. E aí? 6 de espadas. Haverá, Aquário, no mês de julho, o momento certo para você avançar e falar o que você tem que falar. E alguns aqui pode ser que você resolva, junto dessa pessoa, ou só você, se retirar de algum lugar, tá? De alguma situação. Porque aqui não é falado se a pessoa ela vai ou não acreditar no que você está falando, ou se ela vai tomar alguma atitude, tá? Aqui não está mostrando isso, porque é do livre-arbítrio do outro, e eu não vou nem fazer essa pergunta, tá? Porque é problema da outra pessoa. E aqui a leitura é para Aquário, né? Então é o aquariano, a aquariana que está aqui nessa leitura, que vai entregar algo, só que, novamente, eles repetem, o teu papel nessa situação é esse, é falar, é expor, é entregar, é dizer. Mesmo que talvez pareça ser o teu ponto de vista, né? Ou somente a tua percepção. E aí acabou. O que vão fazer com isso não é problema seu. E alguns aqui vão fazer o que tem que fazer e vão meter o pé, né, literalmente, da situação. Aqui tem alguém que está enganando várias pessoas, para alguns aí, mas você não. Tem muito, olha, tá vendo uma ideia de máscaras, né? Aqui parece que pregam uma coisa, defendem uma coisa e fazem outra. E para alguns aqui é um grupo de pessoas. E parece que você está vendo a intenção verdadeira de alguém que comanda esse grupo aqui. Ou a nível de questão de hierarquia, alguém que está, né, no topo da hierarquia. Tá vendo? Pendurado aqui, você tem uma visão que os outros que estão nessa questão não têm. E aí? 2 de espadas. 5 de ouros. 5 de fogo. Aqui é como se a espiritualidade ela estivesse mostrando, Aquário, o que pode acontecer, tá? Dentro dessa questão. Aqui haveria alguma espécie de perda. As pessoas aqui envolvidas, ou a pessoa, né, envolvida com essa, vamos dizer assim, maligna, né, aqui na sua leitura, teria alguma perda, tá? É como se essas pessoas tivessem alguma perda aqui.
Porque elas não estão vendo a verdadeira intenção deste alguém que você está vendo. Para alguns aqui tem algum dinheiro ou valor ou algo monetário ou material, né? Sendo dado em algum lugar, mas parece que o resultado disso não vai ser o que se espera. Ó, agora ele ficou aqui, né? Ou pendurado, ó. Outros aqui vai ter alguma espécie de confusão, de briga, por isso também que talvez você sinta já a vontade de sair daí, quando você fazer o que você tem que fazer. Aqui você está sendo usado para alertar alguém ou um grupo de pessoas. E aí, se essas pessoas elas vão ouvir você ou não, o problema não é seu. É o que eles estão falando aqui. Então, jamais, né, se sinta culpado se caso você ter alertado essa pessoa ou aqui essas pessoas e mesmo depois de você ter alertado e saído da situação, depois de um tempo você descobrir que aconteceu exatamente o que eu falei aqui. Pessoas foram prejudicadas ou perderam alguma coisa. Não acho que você tem alguma culpa, tá? Em relação à questão aqui. Porque você fez o que você tinha que fazer. É interessante nesse Seis de Espadas, olha, porque aqui tem uma tempestade que está acontecendo e ela tende a piorar. Então essas pessoas é que elas estão saindo dali antes que a tempestade piore, porque a tempestade ela vai piorar nesse lugar específico e não ao longo do caminho, entende? Então aqui tem algo que assim talvez também já não esteja bom e vai piorar. A sua leitura ela passa também uma ideia oculta, né? Uma energia oculta que é o quê? Aqui a gente pode falar de um acontecimento coletivo, tá? De um acontecimento coletivo, só que assim, dentro desse coletivo tem alguém que não faz parte do acontecimento, que no caso pode ser você. Então você é a pessoa a sair dessa dinâmica, né, eu vou dizer assim, porque o que vai acontecer, que essas questões aqui que eles falaram, não diz respeito a você, não precisa acontecer com você. Aqui é tipo aquela questão, né? Acontece, por exemplo, um acidente e aí tinha 10 pessoas, 9 desencarnam e uma não. Ou seja, dentro daquele coletivo, os 9 desencarnes estavam programados, mas aquele 10º não. Entende? E não que aqui alguém vai desencarnar, tá? Mas é um exemplo que eu estou dando para você compreender o que eles estão falando aqui. Parece que você não faz parte de um acontecimento coletivo, mas você pode ajudar aqui que talvez ele não aconteça. E assim, a gente sabe, né, que o que tem que acontecer vai acontecer. Mas nesse caso aqui, tem algo que é como se pudesse esperar um pouco. Parece que tem uma pessoa que ela pode adiantar um processo aqui. É uma questão assim, muito profunda, né? Não vamos entrar nisso, que a leitura aqui ela já chegou ao fim aí, você já soube aqui o que você precisava saber. Vamos saber agora qual é a afirmação de transmutação que vem para você. Você pode deixá-la aqui abaixo nos comentários, tá? Para ativá-la. A abundância vem para você. E aqui diz o seguinte: eu sou um ser ilimitado e eu posso manifestar o que eu quiser na minha realidade. Eu sou um ser ilimitado e eu posso manifestar o que eu quiser na minha realidade. Toda vez que sai essa afirmação, Aquário, eu falo o seguinte: se você não está bem, né, hoje, agora que você está vendo essa leitura e ouvindo essa afirmação, não ative ela agora. Salve, print, transcreva para ativar em outro momento, porque aqui não existe o bom nem o ruim, tá? Aqui é neutro. Aqui você é o mago, você é o manifestador. Então se você não está bem nesse momento, você coloca, né? Digita isso aqui nos comentários, você pode manifestar coisa ruim na tua vida, tá? Então, salve aí para você utilizar quando você tiver certeza do que é que você quer, ou que você esteja melhor, né, num estado de vibração mais elevado, certo? Então é isso, Aquário, que eu tenho para você. Gratidão pela sua presença, que você tenha um mês abençoado. Namastê e até a próxima leitura.